Por que as pessoas têm dificuldade em dizer não? E por que as pessoas têm dificuldade em ouvir um não, em aceitar o não? É difícil, né? Oi, queridos, tudo bom? Eu sou o Rafa e no vídeo de hoje a gente vai dialogar sobre o quão difícil é você falar não para uma pessoa e o quão difícil é uma pessoa aceitar o seu não, né? Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal, também dá um curtir nesse vídeo e olha, uma dica maravilhosa. Se você tiver alguém nesse estilo que você tem dificuldade em falar não, ou a pessoa tem dificuldade em aceitar o seu não, manda esse vídeo e dá aquela indireta, vamos ver se a pessoa saca, né? Você já passou por aquele constrangimento que você tenta sair de uma situação, que você tenta falar um não para uma pessoa, ela te convida para alguma coisa, para algum evento, enfim, para qualquer coisa. E aí você ficou com medo de dizer um não, você se sentiu constrangido em dizer não, sabendo que a reação da pessoa não ia ser legal, ou até mesmo sem saber, mas tão acostumado a saber que falar não é difícil, que aí você fica com um pouco de receio do que a pessoa vai falar, do que a pessoa vai achar e como ela vai se comportar recebendo o seu não, né? Eu acho que isso não é novidade pra ninguém. O não é um posicionamento que deve ser respeitado não só no âmbito de conversa ou no âmbito de convites, mas como no âmbito geral. Hoje a gente tem muito problema com o não, né? Muitos crimes acontecem quando a pessoa não consegue entender um simples não, né? Quando você não autoriza. Só que também vem de uma camada mais leve, que é do simplesmente não quero, né? Entre amigos, entre famílias, enfim, entre o seu círculo ali de pessoas do seu dia a dia, que é muito difícil você conseguir falar o não sem existir uma coisa, uma pessoa retrucar, né? Até travei aqui. Sem existir um negócio da pessoa retrucar, ela simplesmente não aceitar que você não quer. E é uma coisa muito comum hoje em dia, nem tudo a gente quer fazer. Pode ser com nossos amigos, nossos familiares, com nosso namorado, nosso marido, esposa, enfim, com quem seja. Mas quando a gente não tá afim de fazer, gente, é só respeitar o não da pessoa e segue a vida, entendeu? E aí quando eu falo o não, né, só pra deixar nossa conversa um pouco mais leve, nosso diálogo um pouco mais leve, ele é um não no sentido de escolha de ir ou não ir, né? Mas não levando pro âmbito criminal, tá, gente? Isso daí é uma outra pauta, um outro assunto, dá pra gravar outro vídeo, mas pra não ficar pesado, isso daqui é só um toque mesmo, que não é não. E aí uma dica que eu dou pra vocês, pra gente entender melhor isso. O não, quando você se posiciona quando você não quer, e a gente fala do não, porque o sim também é um posicionamento. Mas o sim é um posicionamento muito aceitável, né? É muito difícil esse sim ele ser contestado. Claro que também existe, mas o que é mais contestado é o não. Não quero, não vou, não posso, não tô afim. Esse é o mais contestado. E a gente precisa começar a normalizar isso, porque às vezes as pessoas elas estão em momentos diferentes da vida dela e ela não quer simplesmente aquilo ali que você tá propondo pra ela, seja o que for, desde ir pra uma balada, desde receber uma ligação, desde várias coisas. E aí a gente costuma a forçar, eu acho que todo mundo passa por isso, né? A gente fala, não, você não tá pensando direito, não, tem que aceitar, não, você tem que ir, não, você... Enfim, a gente não tá acostumado a receber um não e também a falar o não. Então, quando alguém fala um não pra gente, não quer, de uma forma firme, a gente fica até, meu Deus. Não. E a gente chama uma pessoa de chata, né? Quando a pessoa diz não, a gente fala, ah, é chata. Mas não é bem assim. A gente tem que aprender a se respeitar. Respeitar o nosso momento, respeitar o que a gente quer fazer, a nossa decisão. Enfim, simplesmente, às vezes eu não quero. E é muito difícil as pessoas aceitarem isso. Aí às vezes a gente fala sim porque a gente sabe que vai ter que dar um monte de explicação, que vai ter que ficar contra-argumentando, alguém vai ficar insistindo, vai ficar ligando, um monte de coisa. Aí às vezes a gente acaba aceitando por pressão. Claro que não é aquela pressão que a gente compara com outras coisas aí que podem até ser consideradas crime, mas às vezes a gente vai por pressão de você não ter mais o que falar. Você inventou desculpas. Quantas vezes a isso já vai para vários âmbitos da sua vida, que é o âmbito profissional também. Às vezes você aceita coisas, cargos e tarefas simplesmente por medo de falar o não, porque como é que a pessoa ali vai reagir? Como é que o meu chefe vai reagir ao não? Só que tem muita gente que espera um não. Tem muita gente que entende o não e respeita o não. Só que até a gente entender e normalizar para confiar que as pessoas vão de fato entender que o seu não é um não, aí não tem tempo ruim, né? Mas até acontecer, gente, olha, eu vou te contar.
a gente prefere falar assim, passar pela humilhação que for, né? Você agora pode estar se questionando ou até argumentando que às vezes você disse um não, só que você foi vencido, né, pela insistência, ou você não conseguiu falar o não, mas não queria sair, não queria ir para tal lugar, não queria fazer aquilo, e você fala, ah, que bom que eu vim, gostei, me diverti, foi muito bom pra mim. Da hora, legal isso daí. Muito bom, ah, me diverti e tal, então poderia ter me arrependido. Mas e quando não ocorre um arrependimento? E quando simplesmente o não seria o melhor pra você? Sei lá, ficar na sua casa, descansar, fazer suas tarefas, se conectar com você mesmo. Eu conheço muita gente que atrasa as coisas, projetos pessoais que tem pra fazer, porque precisa dar conta da demanda popular, vamos dizer assim. Dar conta de sair com os amigos, dar conta de fazer a tarefa de trabalho, de levar o trabalho pra casa. Tem que dar conta de uma série de coisas. E quando vai ver, acabou, sei lá, seu dia de folga, seu final de semana. Você não fez nada do que você queria fazer, seus projetos estão todos engavetados. Uma série de coisas, tudo porque você não conseguiu falar o não, não quero, não posso e o não tô afim. Então agora, meu recado é pra você que é um pouco mais convencido. Quando eu falo convencido, é que qualquer coisa as pessoas vão contra-argumentar com você e você vai aceitar, porque você não tem um pulso firme. Você precisa ser mais incisivo, porque o que eu conheço de gente que não consegue recusar uma proposta, que não consegue falar não por uma coisa e depois se arrepende muito por causa de que não conseguiu falar o não, não tá dito. Eu acho que todo mundo conhece, né? Se você conhece também, dá uma descrita aí. Às vezes pode ser até você, né? Então aí deixa no comentário. Então você precisa ser mais incisivo nos momentos que você realmente não quer, que você precisa falar não. E sempre, eu acho que a maioria das pessoas, eu também tenho um problema muito grande, então esse vídeo é mais um desabafo pra gente conseguir alavancar isso. O não, ele parece que não sai, né? Não sai de você, parece que ele não externaliza, sua boca não consegue falar o não. E depois você se arrepende muito. É tipo aquela discussão que você fala, ah, deveria ter falado isso, e eu não consegui. Então, o não é uma das coisas, né? Que aí depois você fica, ai, pra que eu fui aceitar isso? Você precisa ser mais incisivo, você precisa se conhecer mais, você precisa se amar mais e parar de pensar o que as outras pessoas podem achar, o que elas vão pensar, ou como elas vão agir. Claro, dentro da sua medida de segurança, tá? Se você estiver se sentindo inseguro em algum lugar, pelo amor de Deus, tenta fugir, tenta ficar seguro, tá? Mas não vai bater de frente se você tiver em algum momento que você pode estar correndo perigo. Agora, entre amigos, família, que você precisa simplesmente falar o não, que você não tá afim e aí a pessoa não aceita, ah, meu amor, é não e tchau. Se for pelo WhatsApp, bloqueia. Se for por ligação, não atende. Você não tem que ficar perdendo tempo pra convencer ninguém de uma vontade sua, né? A não ser que seja você querendo fazer alguma coisa, você quer a companhia de alguém, aí que você vai ser o chato. Mas se você não quer isso, você não tá afim, você não quer fazer aquilo, não tem ninguém que tem que te obrigar. E aí isso é uma coisa que você tem que aceitar. Quem quer te forçar a fazer coisas que você não quer, tanto sair, projetos, tarefas, trabalhos. Se alguém te obrigar a isso, você tem que dar uma atenção aí, porque às vezes essa pessoa pode ser tóxica. Às vezes ela pode falar, ah, eu tô pensando no seu bem, pode ser até a intenção dela. Mas pra você, tá sendo bom isso? Então você tem que parar pra refletir o quanto você não conseguir negar as coisas está te fazendo mal. Parece bobeira o tema desse vídeo, né? Mas olha, eu vou te contar, não é. Eu sou muito acostumado com pessoas que não conseguem dizer não. Eu também raramente consigo dizer não. Às vezes, muito difícil, quando eu tô realmente, não tô interessada, não tô afim, não quero, eu consigo. Mas quando eu tô mais ou menos, eu não consigo ser tão incisivo com essa negativa. Então, às vezes, acaba rolando uma treta, tal, enfim. Mas você precisa se estudar e ver a melhor forma que você consiga falar. Porque, como eu falei, parece besteira, mas não é. Aposto que você deve ter vários casos de coisas que você não queria aceitar, de não queria fazer, e você teve que fazer porque alguém te convenceu. Eu nem digo te convenceu, né? Geralmente, você desistiu de falar não porque a pessoa insistiu tanto que você não aguentava mais aquilo. Você fala, ah, vamos, senão eu vou ficar aqui minha vida inteira falando não, 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 e a pessoa não entende. Então isso é muito comum. Então, parece besteira, mas não é besteira. Se analise, veja os amigos, familiares, pessoas que elas não respeitam esse seu posicionamento de não querer fazer alguma coisa. E aí você tem um ponto, que é conversar com a pessoa e falar, olha, você tem que respeitar mais as opiniões das pessoas,
às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não tá afim, não pode. Enfim, tem vários critérios que leva a pessoa a não querer fazer tal coisa, enfim, e ela acaba aceitando porque você insistiu, ou às vezes até ameaçou alguma coisa. Ah, se você não for comigo, eu nunca mais falo com você, se você não for comigo. Enfim, existem várias coisas aí, vai da idade mental de cada pessoa, porque eu tenho certeza que também acontecem vários tipos de chantagem nesses quesitos. Então, só pra finalizar esse tema, que é básico, que é muito fácil de se falar, mas é muito difícil externalizar a sua decisão, você tem que entender que não é não. E se você não consegue transmitir isso para as pessoas, que não é não, ser incisivo, ser firme não, na sua decisão, as pessoas não vão levar a sério as suas negativas, elas vão achar que você é indeciso, elas vão achar que ela só insistir um pouquinho que você faz, e nisso uma série de coisas, emprestar dinheiro, emprestar cartão, enfim, gente, tem um infinito de coisas. Aqui a gente falou de pouquíssimas coisas, mas eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo passou várias coisas na sua cabeça agora que você poderia ter falado não, ou que você quer falar ainda um não e você não consegue falar não. Então assim, você precisa ter firmeza. Não precisa se explicar, tá? Uma coisa que as pessoas questionam muito é por quê? Porque eu não quero, porque eu não tô afim. E a gente precisa entender isso, que às vezes nem sempre as pessoas estão na mesma vibe que a gente. É um dia, é um mês, é um ano, é sempre. Às vezes a pessoa naquele momento não tá na vibe. E eu preciso respeitar que o não dela é um não, acabou. Entendeu? Então, tenham na mente de vocês, não é não. Façam as pessoas entenderem que o não é não e precisa ser respeitado e não ficar sendo justificado até você não ter mais o que falar e você ter que, sei lá, a pulso, fazer alguma coisa que você não tá afim. Então tenham isso na mente, para amigos, família, namorado, namorade, ficante, colega, chefe, patrão, o que for, gente. Não é não. Beijo e até mais. Não esqueçam de voltar aqui pro próximo vídeo.